Deuteronômio capítulo 6. Amém, queridos? Mantenha aberta a sua Bíblia. Antes de nós lermos o texto, eu quero dar uma breve introdução ao que significa o Deuteronômio. Esse nome tão esquisito, né? Deuteronômio, nome diferente. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, é o quinto livro da lei de Moisés, é o fechamento da lei de Moisés. Moisés havia escrito outros livros falando a respeito desde como todas as coisas começaram, por isso o nome Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde há o começo de todas as coisas, o começo da criação, o começo da criação do homem, o começo do pecado, o começo do resgate de Deus para com a humanidade, as primeiras civilizações, o começo do novo povo de Deus em Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante. Então o livro de Gênesis trata dos começos, e de Êxodo até chegar em Números, fala a respeito então desse povo que Deus havia levantado, o povo chamado povo de Israel, que estava cativo no Egito e que agora recebe do Senhor a promessa de habitar em uma terra de prosperidade, uma terra que mana leite e mel. E o livro de Êxodo então trata do povo de Israel saindo dessa posição de escravidão e indo em direção a essa terra prometida. E neste caminho, Deus entrega ao seu povo a sua lei, os seus mandamentos, as suas orientações, aquilo que seria para discernimento do povo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus deu a orientação ao povo, ou Deus deu a lei ao povo, não só para que o povo pudesse ter uma vida santa, uma vida justa, mas também uma vida abençoada, para que tudo pudesse correr bem na vida daquele povo. Como nós lemos no início do culto, Provérbios capítulo 2, aquele que busca o discernimento, aquele que busca o entendimento, aquele que busca a sabedoria e reconhece que tudo isso se encontra em Deus, esse é resguardado pela prudência, pela insensatez e por conseguir discernir a vontade de Deus, daquilo que não é vontade de Deus, poder discernir aquilo que é certo, daquilo que não é certo, aquilo que é justo, daquilo que não é justo. Então a palavra do Senhor traz bênção sobre nós, mas não só isso, a palavra de Deus também, o entendimento da vontade de Deus, faz com que a nossa vida seja um testemunho da misericórdia, da graça e da bênção de Deus. Antes de nós lermos o texto aí de Deuteronômio 6, volta um pouquinho aí, lá no capítulo 4 de Deuteronômio, uma página possivelmente aí na sua Bíblia. Deus fala isso ao seu povo, no versículo 5, capítulo 4, verso 5 diz assim: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra a qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos os decretos, dirão: de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? Então Moisés diz isso ao povo: olha, os mandamentos de Deus, aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, traz bênção sobre nós e também é um testemunho diante de outras pessoas. Uma das canções que nós cantamos hoje diz que possa o mundo ver brilhar a luz, e Jesus vai falar sobre essa luz no seu sermão do monte, em Mateus, a partir do capítulo 5, depois capítulo 6, capítulo 7, Jesus vai falar que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, ou seja, cumprindo a vontade de Deus, eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, obedecer à vontade de Deus também é um testemunho daquilo que Deus faz em nós e daquilo que Deus faz através de nós. Então Moisés está escrevendo este livro, este último livro, que é a conclusão de tudo aquilo que Deus havia dito àquele povo. Este é o último livro. Deuteronômio significa segunda lei, ou a cópia da lei, porque nesse livro de Deuteronômio, Moisés trata de reexplicar todas as coisas da lei do Senhor. Ele fala de novo sobre a vontade de Deus, tudo que já havia sido dito em Êxodo, tudo que já havia sido dito em Números e tudo que havia sido dito em Levíticos. Ele trata de novo. E por que ele faz isso? Porque Moisés está no final da sua vida. Moisés já está com 120 anos, há poucas semanas da sua morte. E o livro de Deuteronômio registra os 3 últimos sermões de Moisés, em que ele trata da lei.
e ele trata da lei? Porque o povo que está diante dele não é o mesmo povo que saiu do Egito. A Bíblia nos fala que porque o povo tinha o coração duro, porque eles não temiam e não obedeciam ao Senhor, o Senhor disse àquela geração que saiu do Egito: vocês não pisarão na terra prometida. Os seus filhos sim, vocês não. Então toda uma geração havia passado, e aqueles que ainda estavam vivos passariam em pouco tempo, inclusive Moisés. Desse povo somente Josué e Calebe, que faziam parte daquele povo que saiu do Egito, entraria na terra prometida. Então Moisés está diante de um povo, o povo de Israel, mas o povo que nasceu no deserto, o povo que experimentou somente a peregrinação, que não foi escravo no Egito. Por isso Moisés relembra toda a lei, e ele diz a esse povo, lá no capítulo 4, capítulo 5, a lei, a aliança que Deus fez, não foi com os nossos pais somente, Ele fez essa aliança conosco, Ele fez essa aliança com vocês, o povo que está entrando para esta terra prometida. Então Moisés está relembrando, está trazendo de volta as ideias da lei, para que o povo possa então cumpri-la. E aqui o texto que nós vamos ler, o capítulo 6 de Deuteronômio, é chamado de Shema. Em hebraico, Shema significa ouça, e é um dos textos mais preciosos para os judeus. Os judeus, até os dias de hoje, citam todo esse texto pelo menos 2 vezes ao dia, para que se lembrem da vontade do Senhor. Esse é o Shema, que significa ouça. Essas são as palavras do Shema. Deuteronômio capítulo 6, verso 1, diz assim: essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Verso 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda nas testas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Aqui vemos Moisés então dando as instruções a este povo que está prestes a entrar na terra prometida. A primeira coisa que nós vemos aqui é que, para que nós possamos entender a vontade do Senhor, compreender a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender qual é a vontade do Senhor. Por isso Moisés diz no versículo 1, que ele foi incumbido de ensinar a vontade do Senhor. A vida para com Deus é uma vida de prática, sim, mas prática aos moldes de Deus. A nossa cultura vai dizer, olha, qualquer caminho leva a Deus, não importa qual religião, não importa o que você faça, se você faz com amor para Deus, isso que está valendo. Mas a Bíblia vai para um outro lugar, a Bíblia vai falar de outras coisas. A Bíblia vai dizer que existe um jeito de se adorar a Deus, existe um Deus verdadeiro, e existe uma forma que este Deus verdadeiro gosta de ser adorado, pede para ser adorado. Então Deus ensina ao seu povo como é que o seu povo deve honrá-lo, como é que o seu povo deve servi-lo, como é que o seu povo deve fazer a sua vontade. Não é só uma questão de boa vontade, mas sim de como nós fazemos a vontade de Deus. E esse é o tipo de coisa que a gente não aprende no mundo, esse é o tipo de coisa que a gente não aprende com o nosso próprio coração. Embora o texto de Romanos vai nos dizer que a lei de Deus está imprimida, está impressa nos nossos corações, de forma que qualquer ser humano na face da terra, mesmo não conhecendo a Deus, tem princípios éticos, princípios morais, que se você for investigar, você vai encontrar na palavra de Deus, porque Deus imprimiu a sua vontade, a sua palavra em nossos corações.
Mas o entendimento mais completo da vontade do Senhor só é encontrado no lugar onde o Senhor se revela, que é através da sua palavra. Deus se deu a revelar a nós, e quando nós o buscamos, nós encontramos tudo a respeito do seu caráter, aquilo que é vontade dele para nós. Há uma música da atualidade que diz que ninguém explica Deus. É uma música até bonita, mas a Bíblia explica a Deus, Jesus explica a Deus, os textos da palavra do Senhor explicam Deus. É claro que não a totalidade de quem Deus é, porque Deus é infinito, mas aquilo que é necessário para que o homem entenda para a sua salvação e para uma vida, nesta terra, do lado de cada eternidade, bem-sucedida, e a vida de graça e de glória depois deste lado da vida, tudo isso já está revelado na palavra de Deus, de forma que está acessível a nós. Então, para praticarmos de fato a vontade de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. E isso nos leva ao seguinte entendimento: eu preciso me submeter ao conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso me colocar em posições onde eu aprenda a palavra de Deus. Uma das disciplinas mais necessárias na vida de todo cristão, na verdade 2 disciplinas, das mais necessárias na vida de todo cristão, é o entendimento da Bíblia, ou o estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, e a oração. Se eu estudo a palavra de Deus, a minha oração é efetiva e verdadeira. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu estou jogando palavras ao vento, porque existe um jeito certo de orar, existem motivos certos pelos quais nós oramos. Por outro lado, a gente só pode compreender a palavra de Deus se o nosso coração estiver em profunda dependência de Deus, orando e buscando o entendimento da vontade de Deus. Por isso Jesus vai dizer aos fariseus: vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. São 2 coisas que devem andar juntas: o estudo da palavra de Deus e a santa devoção através da oração. Então eu preciso, como filho do Senhor, você como servo do Senhor, serva do Senhor, precisa se submeter a locais onde a palavra do Senhor é pregada, a oportunidades onde a palavra do Senhor é mencionada. Uma vez perguntaram para um dos nossos irmãos aqui da igreja, e ele contou esse testemunho: como é que a gente faz para crescer espiritualmente, para ter uma fé robusta como a sua? E a resposta daquele irmão foi: o que eu tenho feito desde que eu me converti eu me coloco na fila toda vez que o pão é lançado, toda vez que o pão é distribuído, estou eu lá na fila. E isso fala a respeito da nossa posição diante de Deus. Todas as oportunidades que nós tivermos de aprendermos, de nos alimentarmos do alimento espiritual que vem da palavra de Deus, nós devemos nos colocar como os primeiros da fila, de dizer: não, eu estou aqui, eu estou com mais fome, eu não estou satisfeito, eu estou muito grato por aquilo que eu recebi de Deus, mas eu sei que tem muito mais, por isso eu estou aqui para receber um pouco mais da vontade de Deus. É isso que nós vimos no texto de Provérbios 2. O texto de Provérbios 2 que nós lemos repete várias e várias vezes palavras em relação à busca por discernimento, busca por conhecimento, busca por sabedoria. Grite em voz alta, procure a sabedoria como quem procura a prata, como quem procura um tesouro escondido. O capítulo 3 vai dizer: a sabedoria diz, busque a sabedoria. Então é uma repetição. E os textos bíblicos, as línguas originais, as línguas orientais, reforçam uma ideia repetindo as mesmas coisas. Por isso Jesus, quando ia dizer algo muito necessário para o entendimento das pessoas, antes de dizer, ele dizia assim: em verdade vos digo. Ele repetia essa frase, porque esse era um artifício literário para dizer: olha, aquilo que eu vou dizer é profundamente importante. Então, quando nós vemos um texto como esse de Provérbios capítulo 2, que fala sobre buscar sabedoria, buscar discernimento, gritar por discernimento, gritar por sabedoria, procurar a vontade de Deus, isso mostra o quanto isso é sério, o quanto é necessário buscarmos entender a palavra de Deus. Mas ainda no versículo 1, aprender não é o suficiente. Aprender é necessário, mas não é o suficiente. O finalzinho do texto diz que Deus ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram. Não existe na vida de um filho de Deus e de uma filha de Deus uma vida espiritual teórica. A vida espiritual é prática. Eu aprendo e eu faço. Não é o quanto que eu sei que molda a minha vida, mas é o quanto que eu vivo daquilo que eu sei que molda a minha vida. Isso demonstra que eu tenho de fato um
pacto com Deus, uma aliança com Deus. As alianças falam de um pacto que é bilateral. Tem uma parte de cá que propõe coisas, faz coisas e cumpre a sua parte, a sua promessa, e tem alguém do lado de lá que também tem que cumprir a sua parte nessa aliança. Deus faz com o seu povo uma aliança. Queridos, talvez você já saiba disso, talvez não. Há um entendimento muito errôneo que diz que todo ser humano é filho de Deus. A Bíblia diz que não. João capítulo 1, verso 12 diz que todos quanto recebem a Cristo, recebem o poder, o privilégio de se transformarem em filhos de Deus. Ser filho de Deus é algo que é necessário um novo nascimento, é necessário uma decisão de render a nossa vida ao senhorio de Cristo. E Deus tem para com aqueles que fazem com Ele uma aliança de exclusividade. Deus derrama das suas bênçãos. A Bíblia fala que Deus derrama bênçãos sobre justos, sobre injustos, sobre ímpios e pecadores e sobre aqueles que temem ao Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia e graça. Isso nós chamamos de graça comum. Todas as pessoas da face da terra experimentam uma parte da graça de Deus. Amém, queridos? Isso é graça do Senhor. Você pode conhecer até gente que não confessa o nome de Deus, gente que até se opõe à vontade de Deus, gente que diz Deus não existe e vê na vida dessa pessoa bênçãos. Na verdade, essa era uma crise de um homem na Bíblia, no Salmo 73, e ele fica em crise porque ele olha para os ímpios e ele vê aqueles que não temem a Deus prosperando, indo tudo bem. Isso é visto na vida de pessoas que não temem ao Senhor, porque a graça comum cai sobre todas as pessoas. Porém, existe um tipo de graça, existe algo da parte de Deus, que Deus reserva para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam de todo o coração. Davi vai dizer em um dos salmos que os segredos de Deus são reservados para aqueles que o temem. Há bênçãos do Senhor, há promessas do Senhor que não são para todas as pessoas. Tem pessoas que não têm uma aliança com Deus, que nunca entregaram a sua vida ao Senhor, abrem a Bíblia, leem um texto e dizem, olha só, Deus me prometeu que isso ia acontecer na minha vida. Não, Deus prometeu para aqueles que com Ele têm uma aliança. Deus promete um casamento equilibrado, Deus promete uma vida financeira de juízo, Deus promete sustento diário, Deus promete pão de cada dia. Para todas as pessoas? Não, para aqueles que estão aliançados com Ele. Deus tem uma aliança com o seu povo, e é sobre isso que o texto trata. O texto trata sobre a parte do povo para com esse Deus. E o finalzinho do versículo 1 diz o seguinte: para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Isso é muito significativo, porque esses mandamentos que Moisés começa a traçar, e aqui tem mandamento para tudo, tá? Mandamento que resguarda todas as áreas da nossa vida. Tem mandamento que fala como o casamento vai bem, tem mandamento que fala como é que as finanças devem ser administradas, tem mandamento que fala como é que se deve adorar a Deus, quando se deve adorar a Deus, que dia se deve adorar a Deus, com o que se deve adorar a Deus. Fala sobre a vida para com os vizinhos, há um regulamento para a vida civil, para que haja justiça em todas as relações, tem tudo aqui. Mas Deus está falando isso para um povo que se chama pelo seu nome. O povo que está ouvindo essas ordenanças de Deus, não é um povo que não experimentou da graça de Deus, muito pelo contrário, é gente que antes era escrava no Egito, e agora está caminhando para uma terra de fartura. Olha lá no finalzinho, o verso 10, capítulo 6, verso 10 diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades. Olha só a sequência: terra com boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. A promessa de Deus e o pedido de Deus de fidelidade é mediante a alguém que fez um pacto com outro alguém e diz: olha, eu estou cumprindo com toda a minha parte naquela aliança que nós fizemos. Deus não precisa fazer aliança com ninguém.
mas Ele escolhe abençoar os seus, fazendo com eles uma aliança. Olha que coisa maravilhosa, queridos. O Deus criador de todas as coisas, que não deve nada a ninguém, o Deus que é santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, escolhe fazer aliança com homens pecadores, com mulheres pecadoras, como cada um de nós que está aqui nessa noite. Deus escolhe se relacionar conosco e compartilhar conosco da sua graça, da sua misericórdia e das suas bênçãos. Amém? Mas há uma contrapartida. O Deus que é fiel à sua aliança para conosco, nos chama à fidelidade. E se a gente for fazer um resumo do livro de Deuteronômio, o resumo seria esse: o Deus fiel chama o seu povo à fidelidade. Deus que é fiel cumpre as suas promessas e diz ao seu povo: cumpra a sua parte. Não porque Deus é um Deus que castiga, não porque Deus é um Deus tirano, que diz vocês têm que fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou birrento, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Não, porque tem que ser assim, porque eu quero, porque eu estou mandando. Não é isso. Todos os mandamentos do Senhor, se você vasculhar, tanto os mandamentos proibitivos, do tipo, não faça isso, quanto os mandamentos de ação, do tipo, faça isso, todos eles, todos sem nenhuma exceção, têm um princípio que resguarda a nossa vida, que resguarda a nossa casa, que resguarda a nossa família. Deus nos dá da sua palavra para que a nossa vida vá bem. Os maiores beneficiados de cumprirmos a aliança com o Senhor somos nós. Quando nós descobrimos o que Deus pensa a respeito da nossa vida e diz: olha, trilhe esse caminho, nós somos aqueles que serão abençoados. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 28, Deus começa a dizer das bênçãos que vêm sobre aqueles que obedecem à sua palavra, mas também fala daquelas maldições que alcançam aqueles que não buscam e não obedecem à sua palavra. Em determinado momento Deus diz para o seu povo: olha, presta atenção no seguinte, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra ti, que eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Ou seja, Deus nos orienta o caminho de vida, e Deus nos mostra qual é o caminho da morte, e nos dá a oportunidade de escolher qual caminho nós queremos trilhar. E Deus ainda nos dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que viva você e toda a sua descendência. Deus prepara todo o caminho, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto, Deus aponta o caminho da bênção, Deus nos ensina como é que nós cuidamos da nossa vida, para que a gente mesmo não destrua a nossa vida, e diz assim: mas está nas suas mãos, escolhe fazer a minha vontade que você vai viver, mas você tem todo o direito, você pode escolher fazer contrário à minha vontade e colher destruição na sua vida pessoal, colher destruição no seu casamento, colher destruição na criação dos seus filhos, colher destruição na administração dos seus recursos, colher destruição no seu trabalho, na sua empresa, colher destruição com os seus vizinhos, colher destruição com a sogra. Você escolhe, está tudo orientado, e Deus então nos dá da sua palavra, para que nós sejamos resguardados pela sua vontade. Amém? Verso 2 diz: desse modo você e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos. Olha que coisa maravilhosa, quando nós aprendemos a vontade do Senhor, cumprimos a vontade do Senhor, experimentamos as bênçãos do Senhor, e isso traz sobre nós temor. Temor não é medo, temor é respeito, um profundo respeito pela vontade de Deus, pela glória de Deus, pelo caráter de Deus, e isso me dá capacidade de obedecer a Deus. Eu só consigo obedecer a Deus de fato se eu amar a Deus. Se eu olho para a vontade do Senhor e penso que isso é só coisa chata, só legalismo, eu não vou conseguir obedecer a palavra do Senhor. Por isso que o texto, o Shema, trata de ouça a palavra de Deus. E essa é uma frase que Jesus repete no Novo Testamento, dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós temos que ouvir a vontade de Deus, e não simplesmente a literalidade dos textos. Jesus tenta corrigir a mente do povo no Sermão do Monte, e ele começa uma série de: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo.
Jesus está consertando algo aí, e não é a palavra de Deus. Jesus não está consertando o que foi dito, Jesus está consertando o que foi ouvido. E Jesus diz assim em muitos daqueles textos: você ouviu o que foi dito a respeito desse assunto, você não entendeu. Por exemplo, ele diz: você ouviu o que foi dito, não adulterarás. E você acha que adulterar é deitar com uma outra pessoa que não seja o seu marido ou não seja a sua esposa. Jesus falou: você não entendeu. Se os olhos de um homem ou se os olhos de uma mulher repousarem sobre alguém que não é o seu marido ou sua esposa, e houver um desejo de cobiça sexual por aquele, no seu coração você já cometeu adultério. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, mas há coisas muito além do que aquilo que vocês somente ouviram. Jesus está consertando a forma com que as pessoas ouviram a palavra de Deus. E esse era o grande problema dos religiosos daquela época. Eles eram grandes cumpridores da literalidade da lei. Há um texto que Jesus fala assim: vocês são tão aplicados na prática da lei, que vocês dão dízimo até do endro e do cominho. Vamos traduzir para o brasileirês. Vocês vão para a feira, compram um maço de cebolinha, naquele maço de cebolinha vem 10 cebolinhas, e vocês são tão aplicados na lei, que vocês tiram uma cebolinha e entregam diante de Deus. Tão aplicados na lei. E esse mesmo Jesus fala para esses mesmos fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque a vontade do Senhor não é cumprida simplesmente na literalidade da lei, mas no inclinar do nosso coração desejoso por conhecer a vontade do Senhor e respeitar a sua presença nas nossas vidas. É isso que nos dá a capacidade de guardarmos a nossa vida em santidade. Porque se a minha vida em santidade depende dos olhos da minha igreja, quando a igreja não está me vendo, o que me impede de pecar? Quando eu estou em público, sim, eu tenho que tomar os cuidados. Mas quando eu estou sozinho, só eu e Deus, quando eu estou no meu carro, quando eu estou em um ambiente que ninguém me conhece, o que me resguarda na santidade? Somente temor ao Senhor. Porque na vida de um cristão, o cristão serve a Deus, obedece a Deus, não por medo e não por barganha. Ele o faz porque ele tem um profundo respeito pela presença de Deus. Por isso, um cristão não trai a sua esposa, não porque ele tem um grande respeito apenas pela sua esposa, mas porque aquilo que a esposa não consegue ver, o Deus que nos vê em secreto, nos vê. E ele tem um profundo respeito pela presença e pelos olhos de Deus, que sondam não só as suas atitudes, mas o seu coração e o seu entendimento. O servo do Senhor não é caloteiro, não porque ele não quer dar mau testemunho na igreja, não porque ele não quer que as pessoas cheguem no pastor e falem assim: viu, aquele lá que diz que é crente da sua igreja, está me devendo 100. Não, ele é um bom pagador, porque ele sabe que tudo o que ele faz diante de Deus, e ele tem um profundo respeito pela presença de Deus que o acompanha em todos os lugares. Hoje pela manhã ali em Planalto eu ensinei para os irmãos uma frase, que se você quiser também aprender, escrever na sua casa, mandar printar um adesivo, colar no seu carro, é a frase Coran Deo, uma das frases que foram mais proclamadas durante o tempo da reforma. Coran Deo, que significa diante de Deus. E a teologia reformada traz para nós essa ideia de que tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras são lançadas Coran Deo, diante de Deus. Por isso eu guardo a minha língua de coisas destrutivas, não porque alguém me mandou fazer isso, mas eu sei que eu estou todo o tempo diante de Deus, e da minha boca não sairá palavras que deturpem a presença do Senhor diante das pessoas, porque eu temo ao Deus que está comigo todos os dias. Coran Deo. Amém? Você está Coran Deo? Sim, sempre.
presença do Senhor te acompanha onde quer que você vá. O salmista diz: se eu for ao céu, ali tu estás. Se eu faço a minha cama nas profundezas do mar, ali tu estás. Se eu pegar o raio da alvorada, se eu viajar na velocidade da luz, ali o Senhor me encontrará. Em todos os lugares Deus nos vê. E é isso, e este entendimento, que nos dá motivação para guardarmos a nossa vida quando ninguém nos vê. Porque se a minha santidade depende daquilo que as pessoas veem, quando ninguém me vê, eu sou um canalha. Amém? Amém? Eu sou um canalha ou amém? Não, eu entendi isso. Prestar atenção. A gente tem que lembrar que Deus faz conosco uma aliança, e Ele nos chama para sermos fiéis nessa aliança. Para encerrar, finalzinho do verso 2, diz assim: esses mandamentos que hoje lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. A promessa de Deus e as exigências de Deus dentro desse pacto é diante de um Deus que já cumpriu a sua parte. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança com Deus. Deus ainda está em aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, esse povo era um povo étnico, era um povo local. Esse povo era o povo de Israel. E aqueles que quisessem fazer parte do povo de Deus, que fossem de outras nações, tinham que se tornar israelitas. Eles eram chamados de prosélitos, gente de outras terras que não só se convertia, mas tinha que mudar de nacionalidade, porque a presença de Deus estava restrita a um povo. No Novo Testamento, nós entendemos que isso tudo era sombra daquilo que Deus faria em Cristo Jesus, que Ele une gente de todo povo, tribo, língua e nação. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, se tornam povo da aliança, povo de Deus, com quem Deus tem um cuidado especial, com quem Deus tem promessas especiais, e a quem Deus requer uma responsabilidade e uma obediência diferenciada. Amém? Você é o povo da nova aliança? Sim ou não? Se você fala assim, eu não sei, estou achando que não. Hoje você tem a oportunidade de ser. Hoje você tem a oportunidade de se entregar àquele que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, e que o único que tem o direito para dizer assim: olha, a vida funciona bem assim. E se você fizer com a sua vida aquilo que eu estou te orientando, vai dar tudo certo para ti. E quando as coisas derem errado, você ainda vai encontrar paz, porque eu estou com você todo tempo. Sabe aquele que escreve o manual de instruções de um, liquidificador? Sabe? Você pega o liquidificador lá, o liquidificador 127. Você fala assim: vou ligar ele 220. Vamos ver no que dá. E está lá no manual, bem grande, escrito assim: 127. Não ligue em outra voltagem, senão você vai queimar esse negócio. Esse é o meu manual, tá? E aí você vai lá e queima o negócio e fala assim: poxa, que mal esse cara que construiu esse negócio, né? Está me punindo porque eu desobedeci ele. Meu liquidificador queimou porque ele me puniu. Parece idiota isso, né? Infelizmente assim é a postura da maioria das pessoas. Olham para Deus e dizem: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? E Deus fala: mas já está lá no manual. Você chegou aí sozinho. E no manual já estava dizendo: olha, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, e você não sabia. Ah, mas eu estava enganado, você não sabia dessas coisas. Bom, não sabia porque não quis, porque já estava escrito ali, na sua língua, em linguagem acessível. Assim, mas eu não sabia. E fala assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Aquele dia que você faltou no culto, seu pastor pregou sobre isso. E naquela semana, você experimentou desastre na sua vida, porque você não entendeu a palavra de Deus, porque você não se colocou para entender a palavra de Deus. Sabe aquele livro que está lá na sua estante, que fala sobre a vontade de Deus, que você sequer abriu? Então,
Estava escrito lá. Eu peguei um cara esperto, que eu mostrei a minha vontade na minha palavra para ele. Ele escreveu um monte de coisa explicadinha, ele mastigou e colocou para você ali, mas você não buscou ler. E agora você vem dizer que a culpa pelas desgraças da sua vida é minha? Escolhe, pois, a vida para que viva você e toda a sua descendência. Não existe vida fora do centro da vontade de Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus diz na sua oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, ele diz: eu não oro só por esses, mas aqueles que ainda crerão em mim através desses. E a oração de Jesus é: Senhor, separa-os desse mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer ser uma pessoa santa? Não santa do sentido de que é perfeito, porque perfeição é só na glória. Santo é aquele que está em todo tempo buscando conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus e experimenta os benefícios disso. Quer ser santo? Só dá para se santificar na palavra. Só dá para conhecer a vontade de Deus na palavra. Deus não vai se revelar para você se você não o buscar no lugar onde Ele se revela. E há muita gente procurando a vontade de Deus de uma forma muito mística, dizendo: Senhor, me dá um sonho para saber se é a vontade do Senhor ou não. Senhor, fala no meu coração. Senhor, manda um anjo falar comigo para que se... E às vezes já está lá escrito: não faz isso, não entra nesse barco que é furada. E aí o indivíduo está pedindo para um anjo aparecer lá, e a Bíblia fala que o diabo se disfarça até anjo de luz, para poder enganar, se possível, até mesmo os eleitos, e aparece o chifrudo, com as asinhas, bonitinho, com um sapatinho de algodão, e diz: vai, querido, eis que te digo que isso é muito bom para a sua vida. Com a vozinha mansa, suave, bonitinha. Aí o indivíduo vai lá, quebra a cara e diz: mas o Senhor falou comigo. Irmãos, Deus fala conosco através da sua palavra. Tudo aquilo que Deus vai falar através de uma pessoa para você, Ele já disse na sua palavra, e o máximo que vai acontecer é alguém te trazer uma confirmação daquilo que Ele já disse na sua palavra, porque o apóstolo Paulo nos diz: ainda que um anjo dos céus, ou até mesmo nós, trouxermos a vocês um evangelho que vá além deste que já foi pregado, que seja considerado maldito. Então, busca na fonte, aprende, cumpre, e a sua vida vai bem. Amém? Corandeu. Aprendeu essa, né? Faz lá o adesivo, põe no seu carro, faz uma camiseta, viu, Samuel? Faz uma camiseta para nós lá, Igreja Batista Nacional Capanema, Corandeu. Olha que maravilha. Lembre-se sempre disso. Antes de... estou corandeu, estou diante de Deus. Senhor, eu tenho um apreço pela tua presença, eu tenho respeito pela tua presença, não me deixe vacilar, porque enquanto ninguém está vendo, meu pastor não está me vendo, mas o Senhor me vê em todo o tempo. Amém? Terminar com uma historinha, eu contei ela aqui, acho que foi na quinta-feira, que diz que um indivíduo, um pastor, queria tomar umas cachaçinhas, e ele falou assim: eu nunca experimentei uma cachaça, eu quero tomar uma cachaça, mas não vou fazer isso, né? Senão a minha igreja, os meus irmãos, não vou fazer aqui nessa cidade. Ele pegou um carro, andou quilômetros, 600, 700 quilômetros, chegou numa cidadezinha, parou no primeiro boteco que ele viu, e falou assim: eu quero uma cachaça. O cara falou: mas qual cachaça que você quer? A mais cara, a melhor que você tiver, eu nunca tomei esse trem, eu quero tomar essa cachaça. Ele foi lá, encheu o copo, tomou aquela cachaça e perguntou para aquele homem: quanto é que é a cachaça? Ele disse: não, pastor não paga. Como assim, pastor? Como é que você sabe que eu sou pastor? Não, é que minha mãe mora na sua cidade, e eu fui visitar ela, ela me levou na igreja.
Então, se a nossa santidade depende de quem nos cerca, às vezes a gente pode se dar muito mal. A nossa vida está corando, não diante das pessoas. Que a sua vida seja uma vida de busca pela vontade de Deus, porque você ama a presença dEle. Obediência a Deus, porque você ama a presença dEle. E aí, com toda certeza, a tua vida irá bem, e você será bem sucedido.